Audiobook O Poder da Consciência, de Neville Goddard, capítulo 7, Atitude. Experiências realizadas recentemente provam que o que você vê quando olha para algo que não depende tanto sobre o que está lá, como no pressuposto que você faz quando você olha. Desde o que acreditamos ser o mundo físico real é, na verdade, apenas um mundo pretensioso, não é de estranhar que essas experiências provem que o que parece ser a realidade sólida é o resultado de verdade, expectativas ou suposições. Seus pressupostos determinam não apenas o que você vê, mas o que você faz também. Eles governam os movimentos conscientes e subconscientes no sentido do cumprimento de si mesmos. Mais de um século atrás, essa verdade foi afirmada por Emerson, como segue: à medida que o mundo era de plástico e líquido nas mãos de Deus, por isso é sempre para muitos de seus atributos como nós trazemos a Ele. Para a ignorância e o pecado é pedra. Adaptam-se a si mesmos, pois podem, mas na proporção em que um homem tem alguma coisa nele divina, o firmamento flui diante dele e toma seu selo e forma. Seu pressuposto é a mão de Deus moldar o firmamento à imagem do que você supõe. O pressuposto do desejo brilhante é a maré alta que se levanta facilmente dos sentidos, onde você por tanto tempo permaneceu ocioso. Ele eleva a mente à profecia no sentido pleno da palavra certa. E se você tem essa imaginação controlada e absorvida atenção, que é possível que alcance, que você possa ter certeza que a sua suposição implica que todas virão a passar. O que parece ser, é. Para aqueles a quem parece ser, ele estava apenas repetindo a verdade eterna. Não há nada de si mesmo imundo, mas o que considera qualquer coisa para ser impuro, para esse é imundo. Romanos, capítulo 14, versículo 14. Atitude, porque não há nada de si imundo ou limpo de si mesmo. Você deve assumir o melhor e pensar apenas aquilo que é agradável e de boa fama. Não é uma visão superior, mas a ignorância desta lei do pressuposto de se ler na grandeza dos homens alguma pequenez com a qual você pode estar familiarizado, ou em alguma situação ou circunstância uma convicção desfavorável. Sua relação particular para com o outro influencia sua suposição no que diz respeito a esse outro, e faz com que você veja nele o que você vê. Se você pode mudar sua opinião sobre o outro, então o que você acredita agora dele não pode ser absolutamente verdadeiro, mas é apenas relativamente verdadeiro. O que se segue agora é uma história de caso real, ilustrando como a lei da suposição funciona. Um dia, uma figurinista me descreveu suas dificuldades em trabalhar com um produtor teatral proeminente. Ela estava convencida de que ele injustamente havia criticado e rejeitado o seu melhor trabalho, e que muitas vezes ele era deliberadamente rude e injusto com ela. Ao ouvir a sua história, eu expliquei que se encontrasse o outro rude e injusto, foi um sinal claro de que ela mesma estava querendo, e que não era o produtor, mas a si mesma, que era na necessidade de uma nova atitude. Eu disse a ela que o poder dessa lei de assunção e sua aplicação prática podem ser descobertos apenas através da experiência, e que só assumindo que a situação já era o que ela queria que fosse, ela poderia provar que ela poderia fazer a mudança desejada. Seu empregador estava apenas dando testemunho, dizendo-lhe como se compor com seu comportamento, o que o conceito dele era. Eu sugeri que seria bastante provável que ela estivesse carregando em conversas com ele em sua mente que foram preenchidas com críticas e recriminações. Não havia dúvida de que ela estava mentalmente discutindo com o produtor,
para outros apenas acho aquilo que sussurrar para eles em segredo. Perguntei-lhe se não era verdade que ela falou com ele mentalmente, e em caso afirmativo, como eram essas conversas. Ela confessou que todas as manhãs no seu caminho para o teatro, ela dizia a ele exatamente o que pensava dele, de uma maneira que jamais teria ousado se dirigir a ele pessoalmente. A intensidade e a força dos seus argumentos mentais com ele, estabelecida automaticamente, também estabelecia o seu comportamento em relação a ela. Ela começou a perceber que todos nós temos conversações mentais, mas infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas estão argumentativas. E só temos de observar o transeunte na rua para provar essa afirmação. Que tantas pessoas estão mentalmente absortas na conversa, e alguns parecem ser felizes com isso, mas a própria intensidade do seu sentimento deve levá-los rapidamente para um incidente desagradável que eles próprios criaram mentalmente, e portanto agora devem encontrar. Quando ela percebeu o que ela estava fazendo, ela concordou em mudar sua atitude e de viver essa lei fielmente, assumindo que seu trabalho foi altamente satisfatório e sua relação com o produtor foi muito feliz. Para fazer isso, ela concordou que antes de dormir à noite, em seu caminho para o trabalho e em outros intervalos durante o dia, ela iria imaginar que ele tinha dado os parabéns a ela em seus designs finos e que ela, por sua vez, agradeceu o seu louvor e bondade. Para seu grande prazer, logo que ela descobriu por si mesma que a sua própria atitude foi a causa de tudo o que aconteceu com ela. O comportamento do seu empregador milagrosamente se inverteu, sua atitude ecoando como sempre tinha feito, o que ela tinha assumido, refletida, agora ela mudou o conceito dele. O que ela fez foi pelo poder de sua imaginação, seu pressuposto persistente influenciando seu comportamento e determinando sua atitude para com ela. Com o passaporte do desejo nas asas de uma imaginação controlada, ela viajou para o futuro da sua própria experiência pré-determinada. Assim, vemos que não são fatos, mas os que criamos em nossa imaginação que molda nossas vidas, para a maioria dos conflitos do dia, e que são devido à falta de um pouco de imaginação para lançar a trave do próprio olho. É o exato e literal que vive em um mundo fictício. Como esse desenhado por sua imaginação controlada, começou com a mudança sutil na mente de seu empregador, de modo que podemos, pelo controle da nossa própria imaginação e sentimento sabiamente dirigido, resolver nossos problemas. Pela intensidade de sua imaginação e sentimento, a designer lançou uma espécie de encantamento na mente do seu produtor e levou a pensar que seu elogio generoso originou-se com ele. Muitas vezes, nossos pensamentos mais elaborados e originais são determinados por outro. Nós nunca devemos ter certeza de que não era uma mulher que pisa no lagar que começou com essa mudança sutil na mente dos homens, ou que a paixão não começou na mente de um menino pastor, iluminando os olhos por um momento antes de ele correr sobre o seu caminho.